Saudamos a igreja, aos irmãos que se encontram aqui presentes, os que estão em casa, na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos. Amado Senhor Deus, Pai querido, estamos nesse momento em Tua casa, Senhor, para escutar a Tua voz e pedimos ao Senhor que o Senhor seja conosco. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Temos necessidade, Pai, de estar perto de Ti. Te pedimos que o Senhor nos dê a orientação, nos dê o caminho, nos guie, nos coloque, Pai, cada um de nós sobre a Tua vontade. Porque sabemos que muitas das vezes nas quais fazemos as nossas vontades, a maioria das vezes desagradamos ao Senhor. E oramos a Ti, para que o Senhor possa falar conosco essa noite, para que através do estudo, do reverendo, nós possamos ter o entendimento aberto, nós possamos sermos melhores a cada dia, para a honra e glória do santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hino 33, Maravilhas Divinas. Vamos ficar de pé, irmãos? Ficar de pé para louvarmos o Senhor com esse hino. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou com seu grande poder. No céu, na terra, que maravilha, operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu grande braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. Do céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. Do céu, na terra, que maravilhas vai
amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém, irmãos, podem se assentar. Livro de Provérbios, meus irmãos, capítulo 7. Provérbios, capítulo 7, versículos de 1 a 3. Amém? Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Todos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Amém. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é muito preciosa. Preciosa demais para ser ouvida e abandonada. Muito solene para ser lida e esquecida. A palavra de Deus não é só para ser escutada, é para ser estudada, é para ser aprendida, é para ser vivida. Muito útil para ser examinado, segundo a Salomão, que nos aconselha a guardar a palavra de Deus e conservar dentro de nós os seus mandamentos. Devemos guardar a melhor coisa, a palavra no melhor lugar, o coração com o melhor propósito, que é não pecar contra Deus. Os preceitos divinos não subtraem a nossa alegria, nem nos priva da nossa liberdade. A lei de Deus não é uma prisão, mas a chave da liberdade. A liberdade cristã, ela é definida pela palavra do Senhor. Mas muitos usam a própria liberdade para transformar em libertinagem. A seriedade da palavra de Deus, ela emana com seu amor, com seu poder, toda a atenção que nós precisamos ter e cuidado, para não cairmos em armadilha, para não cairmos em desatentos, para não cairmos em laços, para não cairmos no laço do passarinheiro. Uma vez caído, mais difícil será a saída. Se for a vontade do Senhor, assim Ele nos livrará. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos entender que a liberdade cristã, ela precisa ser sobre a ordem do Senhor. E que a paz do Senhor Jesus Cristo, ela seja sempre conosco. E que nós possamos ter um entendimento sempre aberto, para entendermos não somente, mas para executarmos a palavra do Senhor em todo o tempo. Momento de oração. Queria pedir à irmã Francisca que fizesse a primeira oração, a pedido dos irmãos da nossa igreja e congregações. Os irmãos da nossa igreja e congregações. E depois eu queria que o irmão Lalo orasse pelos enfermos, pelos nossos pais e conversão dos familiares. Amém?
irmão Lucas, pelo nosso país. Mais alguém? Pelas famílias. E eu quero orar pelo nosso país e pela política. Senhor nosso Deus, maravilhoso, grandioso e soberano, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez na tua presença, porque a tua santa palavra diz: onde tiver 2, 3 reunidos, o Senhor se faz presente, e o Senhor está aqui, Senhor. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, grandioso, e é em ti a nossa esperança. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Deus maravilhoso, grandioso, Pai, vai abençoando, Pai amado, teus servos que estão na frente, que está aqui, Senhor, ministrando a palavra, e também, Senhor, pastor Alexandre, e todos os teus servos aqui que estão hoje, também te pedindo, Senhor, por todos os teus servos aqui da igreja, teus filhos, Pai, estás abençoando aqui a igreja presbiteriana, Pai. Vai nos enchendo da tua unção e da tua graça, da tua bondade. Ó Deus de bondade, só o Senhor pode dar um avivamento, Pai. Que seja esse avivamento na vida de todos os teus servos aqui da igreja presbiteriana e todos os teus servos da face da terra. Também te pedimos, Pai amado, Deus grande e poderoso, pelas congregações. Vai abençoando todas as congregações, todos os que estão indo ali levar a palavra, os que estão ouvindo a palavra, que possa viver essa palavra, que nós possamos viver a palavra de Deus. Ó Deus grande e poderoso, sabendo que o Senhor é Deus, o grande, e mais uma vez aqui, nós te pedimos, Pai amado, por todas as famílias representadas, Pai. Ó Deus da glória, nós te pedimos, Pai amado, pelo Brasil, Senhor, como o Senhor foi com Josafá. Sê com o nosso Brasil, sê com as nossas vidas, Pai amado. Ó Deus amado, dá paz para nós e todos os teus servos, a paz de Deus que excede todo entendimento. E que o Senhor possa estar derramando sobre nós a unção dobrada, nos enchendo do teu Espírito Santo, que nós possamos cada dia, Senhor, viver a tua palavra, amar o nosso próximo, e que cada dia nós possamos nos alegrar de ver vidas na tua presença, Pai. Ó Deus de bondade, perdoa, Senhor, nossos pecados. Continua conosco nessa noite, Pai, ouvindo as orações que vão ser feitas aqui, ouvindo, Senhor, a palavra que vai ser iluminada pelo Espírito Santo de Deus, pelo pastor Alexandre, para nossas vidas, Pai, e todos aqueles que estão em casa ouvindo, mas sabemos que o Senhor é o nosso Redentor, sabendo que o Senhor é o grande, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, e sabendo que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então, por isso te entregamos, Senhor, nossas vidas, à igreja presbiteriana, sabendo que o Senhor, os membros, as crianças, os adolescentes, os idosos, Pai, vai abençoando com saúde, vai abençoando aqueles também que estão nos hospitais, meu Senhor da glória, vai abençoando, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus que cura, o Senhor a tua palavra é verdadeira, quando diz naquela cruz, o Senhor levou o nosso pecado, nossas dores, nossas enfermidades, né? O Senhor nos ama de verdade, o Senhor deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós numa cruz. Que amor tão grande, Pai, que nós possamos valer todo esse sofrimento, Senhor, que nós possamos fazer o melhor para Ti, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, maravilhoso, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, Pai querido. Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite, ó Pai, é porque o Senhor nos amou, ó Pai amado, o Senhor nos amou, ó Pai, de uma forma tão grande, ó Pai, que nos trouxe até aqui, ó Pai amado. Meu Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor, meu Deus, nos amou verdadeiramente, Pai querido. Ó meu Deus, aqui estamos, ó Pai, para pedir ao Senhor, Pai querido, que o Senhor, meu Deus, possa estar, meu Deus, curando, Pai amado, aqueles seus servos, ó Pai, que estão com enfermidade, ó Pai amado, aqueles que estão doentes, Pai querido, que o Senhor esteja abençoando, Pai querido, que o Senhor esteja afofando a cama, ó Pai, que o Senhor esteja dando, ó Pai, libertação, meu Deus. Ó Pai amado, nós
lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja curando, Pai amado, aqueles seus servos, ó Pai, que estão, ó Pai amado, com a alma doente, ó Pai, com o espírito, ó meu Deus, doente, Pai querido. Deus, aqueles que estão frios, ó Pai amado, meu Deus, tenha misericórdia, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, possa estar, meu Deus, enviando seu Espírito Santo, Pai, para aquecer, meu Deus, cada servo do Senhor, Pai querido, para dar ânimo, ó Pai espiritual, Pai amado, para se alegrar, meu Deus, na sua presença, ó Pai querido. Ó meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai querido, porque, meu Deus, é maravilhoso demais, ó Pai, para nós, ó Pai, quando nós vemos, ó Pai, para a sua casa, ó Pai, para celebrarmos, ó Pai amado, a sua grandeza, ó Pai querido, quando nós estamos em união, Pai amado, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai querido, que é maravilhoso, ó Pai, quando a sua igreja, ó Pai, está unida, ó Pai, em um só propósito, ó Pai, de lhe adorar, meu Deus, e de glorificar, meu Deus, o nome do Senhor. Querido, nós pedimos, ó Pai, pelo nosso país, ó meu Deus. Tenha misericórdia, ó Pai, do nosso país, ó Pai, dos governantes, ó Pai querido. Deus, que o Senhor possa estar, meu Deus, quebrantando o coração de cada um, ó Pai querido. E dos próximos eleitos, ó Pai amado, que vão ser, meu Deus. Meu Deus, que eles possam ter temor, meu Deus, no coração, Pai querido. Que eles não olhem, ó Pai, para si mesmo, ó Pai. Mas olhem, ó Pai, para aqueles mais carentes, ó Pai amado. Meu Deus, quebrante os corações de cada um, ó Pai querido. Deus, nós lhe pedimos, ó Pai, pelos nossos familiares, ó Pai, que o Senhor esteja convertendo, Pai, os nossos parentes, ó meu Deus, que o Senhor esteja convertendo, ó Pai, nossos vizinhos, ó Pai, nossos amigos, ó Pai. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai querido, porque a sua palavra diz, ó Pai, que tem amigo, ó Pai, que é mais chegado, Pai, do que irmão, ó Pai amado. Por isso, ó Pai, que nós rogamos por eles, ó Pai amado. Tantas pessoas, ó Pai, boas, ó Pai, mas não serve ao Senhor, Pai querido. Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, entrando com providência, ó Pai, na vida, Pai, dos nossos amigos, ó Pai querido. Convertendo, Pai amado, para morar no céu conosco, Pai querido. Deus, nós lhe agradecemos, ó Pai, pela vida, ó Pai, do nosso irmão Júnior, ó Pai, que está à frente. Abençoe esse seu servo, ó Pai, que cada dia, Pai amado, ele possa crescer na graça e no conhecimento da sua palavra, ó Pai. Use o pastor Alex, ó Pai, para trazer mensagem, ó Pai, de edificação para a sua igreja, ó Pai, para que nós aprendamos, Deus, com o seu servo, ó Pai, para que nós coloquemos em prática, ó Pai, aquilo que o seu servo diz, ó Pai querido. Louvado seja o nome do Senhor, Pai querido. Abençoe, meu Deus, cada servo do Senhor, meu Deus, que tem trabalhado, ó Pai, na casa do Senhor, Pai querido. Glória seja dada ao Senhor, Pai, por este jovem, ó Pai, que tem se dedicado, Pai amado, esse tempo, ó Pai, na casa do Senhor, Pai querido. Abençoe, meu Deus, estes jovens, ó Pai amado. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Só endossando a oração do meu irmão, Lalo, eu quero pedir ao Senhor Jesus que abençoe o coração de todos os brasileiros, porque estamos num ano muito difícil, um ano onde diversos cargos são colocados à eleição, desde a presidência até o Senado, deputados federais, deputados estaduais, governadores, senadores. E oramos a Ti, Senhor, que o Senhor possa abençoar o nosso país, para que não venhamos a ver coisas como já vimos anteriormente, de famílias brigando, se intrigando, se matando, por causa de política. A Tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E é por isso que nós temos que ficar com o coração tranquilo e Te pedimos que o Senhor apazigue os nossos corações, porque nós cremos na Tua palavra e sabemos que todas as coisas que vierem a acontecer é segundo a Tua vontade. Romanos 8, 28 diz exatamente isso. Fala exatamente dessas coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então os propósitos são escolhidos pelo Senhor. O Senhor já sabe quem serão os eleitos.
mas não são os eleitos do Senhor, são os eleitos para governar o nosso país, a nossa nação. Nós pedimos ao Senhor que esses eleitos possam ter seus corações quebrantados, que o Espírito Santo do Senhor possa fazer morada em cada um deles, que eles possam ser usados para a honra e glória do teu nome e para o bem da população, porque eleição significa isso, elegermos pessoas para fazer o bem para as pessoas do nosso país. Então nós te oramos, Pai, te pedindo, clamamos ao Senhor, que não venham a se ter conflitos, confusões, discussões, problemas maiores em função de política. Que cada um saiba respeitar a opinião do outro. Que cada um tenha consciência de que a liberdade e a decisão é de cada um. Mas que o Senhor coloque no coração de cada um, Pai, o que for melhor para o nosso país e o que for melhor para a nossa família, porque família foi o projeto que o Senhor começou. Oramos a Ti te agradecendo e te pedindo, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina para todo e sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos ficar de pé? Vamos juntos louvar ao nome do Senhor. Do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. 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 Quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto,
brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Podem se assentar. Chamamos nosso querido pastor Alexander para o estudo de hoje.
Irmãos em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Louvado seja o nosso Deus, que nos concede nesta noite mais uma oportunidade de podermos nos reunir em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para louvá-lo, bendizê-lo, adorá-lo e ouvir a sua santa palavra. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 13 ao 23. Nós vamos falar hoje, estudar sobre a pessoa e a obra de Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículos de 13 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus, pois, nos abençoe, meus amados irmãos, através da sua santa e bendita palavra. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós percebemos que nos dias atuais existe um sincretismo e também o paganismo infiltrado no meio evangélico. Como? O sincretismo é uma mistura de traços de várias religiões. Então há grupos que se dizem evangélicos, mas que usam elementos que não são, meus irmãos, bíblicos, não é? Ou da religião cristã, mas de outras religiões, como, por exemplo, igrejas que vendem relíquias, objetos, atribuindo a esses objetos poderes miraculosos, como que esses objetos têm poder de curar pessoas ou até afastar os maus espíritos. Então, meus irmãos, diante disto é importante nós entendermos o que a palavra de Deus nos diz, não é? Para que nós sejamos sadios na fé. Então, nesta epístola, o apóstolo Paulo adverte quanto ao perigo de ser enganado por falsos mestres que se gabavam de ter o conhecimento dos anjos. Então, ali havia falsos mestres que diziam que conheciam realmente, tinham revelações dos anjos e se gabavam, se achavam cheios de autoridade espiritual por isso. E Paulo afirma, meus irmãos, que nada
pode se comparar ao conhecimento de Cristo, pois nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, muito mais importante do que conhecer os anjos é conhecer Cristo, não é? Porque ele é que é o superior, não é? Então, meus irmãos, Paulo exorta também os cristãos a que não se deixem enganar pelas filosofias que tentam alcançar a salvação pelo esforço humano e não através de Cristo. Então, esta epístola ela visa corrigir vários problemas doutrinários que estavam ameaçando aquela igreja, não é? Como também pessoas ensinando, não é, as pessoas a se justificarem por meio de obras. Então, meus irmãos, o propósito principal desta igreja é combater a heresia colossense e apresentar o ensinamento correto a respeito de quem é realmente Jesus e do que ele fez por nós. Então, nesta epístola nós podemos aprender muitas lições importantes que o apóstolo Paulo nos apresenta. A primeira delas, meus irmãos, é a glória de Cristo. Então, a glória de Cristo é ser revelador de Deus. O apóstolo Paulo diz no capítulo 1, versículo 15, que ele é a imagem do Deus invisível. No capítulo 2, versículo 9 de Colossenses, Paulo diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, da divindade, aliás. Vamos ler ainda João 1,18. Evangelho de João 1,18. Diz assim: ninguém, vamos ler, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, meus irmãos, esses versículos que lemos nos mostram que Jesus é Deus, né? É tão divino quanto o Pai. Então, esse Deus que nós não podemos ver nem tocar, ele se revelou à humanidade na forma de uma pessoa, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, né? Porque Deus habita na luz inacessível, ao qual homem algum jamais viu, nem poderá ver, mas ele se tornou visível em forma de gente. Então, na pessoa de Jesus, nós podemos ver Deus, não é? E o apóstolo João vai enfatizar muito essa questão. Ele vai dizer, não é, aquele que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam, não é? Porque havia já naquela época pessoas ensinando que Jesus era Deus, mas não era homem, não é? Não era 100% homem. Então, a Bíblia vai mostrar essas duas verdades a respeito da pessoa de Cristo, não é? Então, há uma frase do teólogo Tertuliano que diz assim: que em Jesus vemos a Deus como ele é e ao homem como deveria ser. Então, quando olhamos para Jesus, vemos Deus na sua plenitude, não é? O texto diz que ele é a plenitude, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como nós sabemos, existem grupos religiosos, não é, atuais, que negam a divindade de Cristo, que dizem que Jesus foi um grande profeta, não é? Um grande mestre, um grande pensador, não é? Um mestre do bem, mas não que ele teria sido Deus, não é? Então, esse versículo, meus irmãos, é bem claro, não é? Quando diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, essa expressão toda a plenitude fala que Jesus Cristo é 100% divino. Bem, então, a glória de Cristo é ser também o Criador e sustentador do universo. Voltemos para o capítulo 1, os versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo diz: pois nele foram criadas
todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, irmãos, aqui nós vemos que Jesus estava presente lá na criação, né? No relato de Gênesis diz assim, não é? Que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E onde estava Jesus Cristo? Gênesis não fala aí, não é? Nós vamos entender isso no Evangelho de João, capítulo 1, quando ele diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus estava presente lá no princípio como a palavra, o Verbo é a palavra. Então a palavra criadora de Deus. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas do nada, através da palavra. Então, não é? Faça-se a terra, haja luz e houve luz, e as demais coisas, não é? Então tudo foi criado por meio dele e para ele. E aí o apóstolo Paulo vai falar, não é? Tronos, soberanias, principados e potestades. Ele está se referindo aqui, não é? A anjos e até os demônios também, não é? Porque eles foram criados por Deus, só que, como sabemos, eles se tornaram maus, se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu, mas eles também foram criados por Deus. E meus irmãos, a Bíblia diz que Deus é que mantém todas as coisas, não é? Então, por isso, meus irmãos, que nós temos nossas necessidades supridas, por isso que nós temos, meus irmãos, o cuidado divino a cada dia, porque ele diz que nele tudo subsiste. Em Hebreus diz que ele está sustentando todas as coisas com a destra do seu poder. Meus irmãos, mas a glória de Cristo também é ser o cabeça da igreja. Capítulo 1, versículo 18. Vamos ler? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E aqui, meus irmãos, nós percebemos a glória de Cristo, não é? Na criação, mas também na redenção. Então, Cristo, após a sua ressurreição, ele foi assunto aos céus. E de lá, meus irmãos, ele comanda a sua igreja na terra. E como é que Cristo lidera a igreja? O cabeça aqui quer dizer, a cabeça quer dizer o líder principal, não é? Então ele comanda a igreja na terra através da palavra e através do seu Espírito, que por ele foi enviado. E assim, meus irmãos, nenhum homem pode querer ter essa prerrogativa de ser o dono da igreja, não é? Porque a igreja, ela pertence a Cristo. Primeiro porque Cristo comprou e também porque ele governa a igreja. E todos aqueles que foram assim comissionados por Cristo para estarem à frente da igreja devem sempre se submeter à autoridade suprema de Jesus Cristo. Todos os crentes, todas as pessoas devem se submeter à autoridade de Cristo, porque ele é a cabeça da igreja. Então vocês sabem que a cabeça é essa parte do corpo, ele está se referindo ao cérebro, não é? De onde vêm os comandos. Então, para você movimentar seus braços, suas pernas, não é? Para a sua digestão, respiração, é preciso vir ordens do cérebro. E assim nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo. Esta é a melhor figura de linguagem, meus irmãos,
em toda a Bíblia, que representa, para nós entendermos a igreja, que cada um de nós é um membro, não é, desse corpo, cada um tem uma função importante, cada um está na igreja para servir ao Senhor, para fazer a sua vontade, para exaltar o seu nome, para obedecer o que Ele manda. Meus irmãos, então é isso. Mas também Colossenses mostra a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo, em primeiro lugar, meus irmãos, para a nossa salvação. Vamos ler Colossenses 2, 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. Diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Meus irmãos, então, a suficiência de Cristo para a nossa redenção. O que é que Paulo está mostrando com isso, meus irmãos? Que o sacrifício que Cristo realizou lá na cruz do Calvário, não é? Quando ele derramou o seu sangue, ele estava ali pagando o preço da nossa redenção. Então o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar todos os nossos pecados, não é? Passados, presentes e futuros. Até os pecados que nós porventura venhamos a cometer, eles já estão potencialmente perdoados pelo poder do sangue de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, não é? E ele diz aqui, não é? Perdoando todos os vossos delitos. E quando ele diz todos, são todos mesmo, né? Então, nós não precisamos mais colocar complemento na obra que Cristo realizou na cruz, não é? Ou procurar nos salvar através de boas ações, não é? Ou nos salvar através de penitências ou de outras coisas, não é? Claro que nós sabemos que as boas obras são consequência daqueles que são salvos, não é? Pela graça de Cristo. Então, meus irmãos, é isso. A obra de Cristo na cruz não precisa de complemento. Por quê? Porque ela foi completa. Mas a suficiência de Cristo também, meus irmãos, para derrotar as forças do mal. Capítulo 2, versículo 15, vamos ler? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, onde? Na cruz. Meus irmãos, agora Paulo fala sobre, ele usa uma linguagem militar, não é? Despojando. Despojar significa quando um exército lutava contra outro que vencia, então ele ia lá e tomava, não é, os seus pertences, os seus bens, não é? Então é isso. Jesus Cristo, meus irmãos, triunfou sobre Satanás lá na cruz, cumprindo aquela profecia de Gênesis 3,15, quando Deus se dirigiu à serpente, dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, lá na cruz do Calvário, não é? A serpente, vamos dizer assim, feriu o calcanhar de Jesus através da morte da cruz, não é? Mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo estava esmagando a cabeça da serpente, ou seja, triunfando sobre o diabo, nos resgatando. Então, esse despojo, né, que Paulo está falando aqui, somos nós, não é? Que outrora éramos escravos do pecado, outrora vivíamos, como diz o apóstolo Paulo, sendo guiados pelo príncipe da potestade do ar, não é? E aí ele, no capítulo 1, versículo 13, diz que ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Então, o império das trevas que Paulo está falando aqui é o reino de Satanás. As pessoas que estão vivendo na prática do pecado, meus irmãos, elas estão no reino de Satanás, não é? Mas Deus nos libertou, ou seja, aqui fala de redenção, não é? Então, Deus quebrou as cadeias que nos prendiam, não é? Deus nos tornou agora livres. E ele diz, os principados e potestades aqui representam os demônios, né? Então o Senhor triunfou sobre eles na cruz. Meus irmãos, então nós temos visto nos nossos dias assim uma ênfase exagerada nos demônios. Por exemplo, tem igrejas, né, que ficam até invocando, porque parece que o culto só tem sentido se tiver essa batalha, né, entre Deus e Satanás. Aí quando um espírito maligno não baixa ali, eles ficam chamando, né, venha, né, se manifeste e tal, né. Então, meus irmãos, isso aí não é culto, né, isso é uma deformidade, porque a Bíblia diz que Cristo triunfou sobre eles na cruz. E quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, automaticamente nós também já obtemos vitória sobre o maligno. Claro que a nossa caminhada neste mundo, ela é marcada por muitos momentos de tentações. Todos nós aqui somos tentados, não é? Mas assim como Cristo venceu o diabo, não é? Nós também vencemos confiando no seu sacrifício. Então, meus irmãos, o sacrifício de Cristo é suficiente para derrotar todas as forças do mal. E nós não precisamos de apetrechos para vencermos os demônios, como por exemplo, uma vassoura, não é? Ou um galho de arruda, ou um copo d'água, ou coisas desse tipo. Não é com isso que nós vamos vencer o demônio, não é? Nós vencemos o diabo confiando no poder do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Meus irmãos, mas Colossenses também nos apresenta a vida em Cristo. Como deve ser a vida daquela pessoa que foi resgatada, transformada por Jesus Cristo? Em primeiro lugar, essa vida é livre de pressões legalistas. Vamos ler o capítulo 16, capítulo 2, versículo 16, Colossenses. Ninguém, pois, os julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Meus irmãos, como nós sabemos, havia uma influência muito grande naquela época dos chamados judaizantes, que eram judeus que provenientes do judaísmo, que haviam se convertido ao cristianismo, mas eles ainda mantinham, não é, aquelas tradições do Antigo Testamento, não é, das leis cerimoniais, e queriam impor isso sobre os cristãos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, não é, ninguém vos julgue, quer dizer, ninguém vos condene por causa disso, por causa de comida, de bebida, de dia de festa. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa salvação não depende dessas coisas. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, não é? E a nossa salvação não vem de obras da lei. Esses rituais da lei eram figuras e sombra daquilo que haveria de vir. Então, a vida cristã é livre de pressões legalistas. Os legalistas são essas pessoas que querem se salvar pela lei, não é? Então elas estão ofendendo a Cristo, porque, meus irmãos, se fosse possível o homem se salvar por meio de observância da lei, então seria inútil Cristo ter vindo a este mundo e morrido na cruz, não é, do Calvário. Então essas pessoas estão ofendendo a Cristo, diminuindo o poder do seu sacrifício. Então a vida cristã é livre dos regulamentos de homens. Capítulo 2 ainda, 20,
do 20 ao 22, vamos ler. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destrói. Então, meus irmãos, aqui nós podemos perceber o apóstolo Paulo falando sobre, não é, o perigo do legalismo ainda, de pessoas que estão seguindo doutrinas de homens. Então há muitas doutrinas que são dadas, mas elas são doutrinas de homens, elas não têm um respaldo bíblico, não é? Que querendo, por exemplo, nos manipular, não é? Ou colocar, vamos dizer assim, uma camisa de força em nós, não é? Então nós estamos sujeitos, claro, ao que está na palavra de Deus, não é? Em guardar e obedecer o que está nas Escrituras. Então, aquilo que o homem, não é, cria, não é, que ultrapassa ou contraria a palavra de Deus, isso se torna nulo de pleno direito. É isso que Paulo está dizendo, não é? Então, vocês são livres. Se vocês já morreram com Cristo, porque agora, não é, vocês estão vivendo no mundo e se sujeitando a essas ordenanças aí de homens. Nós não somos escravos de homens, não é? Nós somos servos de Cristo. Então, a vida cristã também, ela é livre de idolatria de qualquer natureza, como por exemplo o culto dos anjos, capítulo 2, versículo 18. Vamos ler. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Meus irmãos, aqui está a chamada heresia colossense, está aqui, não é? Então havia pessoas na igreja de Colossos acreditando, não é, e até defendendo a questão do culto dos anjos, baseados em visões, não é? Então é muito importante a gente ter cuidado com essas pessoas que andam tendo visões, não é? E baseando doutrinas, criando doutrinas baseadas em visões, muitas vezes, não é, da sua mente carnal, da sua imaginação, não é? Então, o que deve nortear a prática, o estilo de vida do crente, o nosso culto, é o que está revelado nas Escrituras, não é? Então, embora nós saibamos, irmãos, que os anjos são seres celestiais, são santos, estão a serviço do reino de Deus, mas eles não são dignos de receber a nossa adoração. Vamos ler Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Vamos ler. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Meus irmãos, vejam, não é? Que coisa, o apóstolo João, um homem que andou com Jesus, que até escreveu livros da Bíblia, e caiu nessa fraqueza, não é? Diante da grandeza que ele teve da revelação do Apocalipse, ele se ajoelhou para adorar aquele anjo, e o anjo, não é, repreendeu, o anjo mandou ele se levantar, não é, e disse: não faças isso, porque eu sou um conservo teu, ou seja, eu sou igual a você, eu estou na mesma condição, não é? Embora, claro, os anjos sejam de outra natureza. Então, aqui está o mandamento: adora a Deus, adoração exclusivamente a Deus, nem homem, nem anjos, nem qualquer outro ser, não é? É digno de receber adoração, mas somente Deus. Meus irmãos,
mas a vida cristã é marcada pela santidade. E aí, nós não vamos ler todo o texto, mas o capítulo 3, versículo 5. Vamos ler: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Agora, meus irmãos, Paulo vai mostrar o que é a santificação. E a santificação, ela tem, é como se fosse uma moeda com dois lados, né? A moeda não tem a cara e a coroa. Então a nossa santificação, ela tem dois lados. Primeiro, santificação é separação. O sentido original da palavra santificação é separação. Separação de quê? Separação do pecado. Não é separação dos pecadores, né, irmãos? Mas é separação do pecado. Então, faça morrer a sua natureza terrena, não é? A sua natureza carnal, porque a nossa natureza humana, meus irmãos, ela é cheia de maus desejos, de inclinações, e Paulo vai fazer aqui uma lista de uma série de coisas, não é? Primeiramente, ele vai tratar sobre a questão da sexualidade, não é? Do cristão. Então, mas também ele vai tratar sobre a questão da avareza, que é idolatria. Então, quando ele diz isso, irmãos, aí nós nos lembramos daquele texto em que Jesus disse que um servo, aliás, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ele vai agradar a um e aborrecer a outro. E aí ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, idolatria não é só adorar uma imagem de escultura ou adorar um anjo, né? Como alguns estavam fazendo em Colossenses, mas também é adorar o dinheiro. E como essas pessoas que dizem, né, o meu Deus é o meu dinheiro. Então isso aí é também, meus irmãos, idolatria. Mas Paulo também vai falar sobre a prática das virtudes. Capítulo 3, versículo 12. Vamos ler: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, aqui está o outro lado da moeda, não é? O primeiro lado da moeda é deixar o quê? A vida, aquela velha vida de pecado, não é? E o outro lado é o quê? Se revestir agora, meus irmãos, não é? De Cristo, não é? De ternos afetos, de, como diz a palavra de Deus, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, para viver a vida cristã, meus irmãos, nós precisamos ser pessoas humildes. Nós não podemos, em momento algum, deixar a soberba tomar conta do nosso coração. Precisamos ter humildade para perdoar aqueles que nos ofenderam e também para pedir perdão quando nós erramos. Precisamos ter o nosso coração cheio de bondade para fazer o bem, meus irmãos, uns aos outros, para aprendermos de Jesus, que foi manso e humilde de coração. E precisamos ter longanimidade. Essa palavra longanimidade significa longo ânimo, não é? É aquela pessoa, meus irmãos, que não se irrita com qualquer coisa. Não tem gente que é pavio curto, né? O pavio dele é com qualquer coisinha ele já está estourando, já está explodindo com o povo, né? Então a gente precisa ter longanimidade para andar mais uma milha, não é? Para ter paciência com as pessoas, saber lidar com as pessoas, né? Porque senão, meus irmãos, né, a gente vai estar pegando fogo, não é? Toda hora aí. Bem, meus irmãos, é isso aí. Santificação significa prática das virtudes. E ele diz no versículo 13, capítulo 3, versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Versículo 14: acima de tudo, porém, esteja o amor,
que é o vínculo de quê? Da perfeição. Então, meus irmãos, todas essas virtudes fazem parte agora da nossa nova vida. Agora é uma vida diferente. Por isso que a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Meus irmãos, mas também, não é, essa nova vida que é marcada por relacionamentos de qualidade, não é? Como nós podemos ver a partir do versículo 18, Colossenses 3, de 18 ao 21. Vamos ler? Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Muito bem, então aqui está o relacionamento familiar. Nós sabemos que a família é a base de tudo, não é? E uma família bem estruturada, uma família forte, também isso vai se refletir na igreja e na sociedade. Então, os grandes problemas sociais e os grandes problemas que nós enfrentamos na igreja hoje, meus irmãos, são fruto justamente de problemas familiares, de lares desajustados. E aqui estão os princípios divinos, né, para a funcionalidade da família. Mas o apóstolo Paulo também, meus irmãos, vai falar sobre o relacionamento no trabalho. Capítulo 3, 22, versículo 22. Vamos ler? Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Outra relação muito importante que Paulo trata, meus irmãos, nessa epístola, é a relação trabalhista, não é? Primeiramente dos servos. Então, Paulo não está aqui estimulando uma rebelião, não é? Esse tipo de coisa, mas ele está orientando os servos a que fossem responsáveis no exercício do seu trabalho. Porque havia muitos, meus irmãos, que eram assim, quando o Senhor estava ali, não é, observando, eles trabalhavam mesmo, não é? Aí quando o Senhor saía, eles relaxavam. E parece que é assim ainda hoje, né? Quando o patrão ou o chefe está ali, né, irmão, presente, aí o funcionário, né, dá o melhor, quando ele sai, aí ele relaxa. Mas Paulo também vai tratar dos senhores, porque muitos cometiam o que se chama de abuso de poder, né? Por conta da sua condição social e econômica, muitos humilhavam, não é? Espancavam seus servos, tratavam seus servos, não é? Com desprezo. E aí Paulo diz assim: lembrem-se de que vocês também têm Senhor no céu, que vocês vão prestar contas também a Deus, não é? Da forma como vocês tratam as pessoas. Então sejam justos, sejam misericordiosos, não é? Sejam compassivos. Meus irmãos, então a vida cristã é marcada, como vimos, por relacionamentos de qualidade, mas ela também é marcada por oração e vigilância. Capítulo 4, versículo 2, vamos ler? Perseverai em quê? Na oração, vigiando com ações de graças. Meus irmãos, então aqui nós nos lembramos das palavras do Senhor Jesus, quando esteve lá no Getsêmani orando. Como foi que ele disse? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Então, se nós quisermos ter uma vida vitoriosa, meus irmãos, nós temos que perseverar na oração. E por que ele diz perseverai? Porque o ser humano é assim, é comigo, com você e com todos. A gente ora, não é? Começa orando, depois
fraqueja, né? Desanima, para. Então existe essa tendência, por isso que tantas palavras de incentivo dizendo perseverai, né? Não deixe de orar, ou orai sem cessar, não é? Então essas duas coisas são essenciais: vigiar, aliás, orar e vigiar, não é? Então você tem que estar alerta, tem que estar atento, porque nós temos muitos inimigos que nos cercam, não é? Nos rodeiam, nos atacam, e nós temos que estar vigilantes, apercebidos, né? Para não sermos apanhados de surpresa. E também, meus irmãos, a vida cristã é marcada pela prudência. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Vamos ler? Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha, meus irmãos, como a vida cristã não é importante, a prudência. Então, você ter sabedoria com os que são de fora, não é? Com as pessoas que não são crentes, não é? A gente ter cuidado com como trata essas pessoas, se relaciona com elas e aproveitar as oportunidades. Por quê, meus irmãos? Porque as oportunidades passam, não é? Quantas e quantas vezes a gente tem a oportunidade de falar de Cristo e não fala, não é? E às vezes pode ser a última vez que você encontrou aquela pessoa, não é? E aquela pessoa não vai ter mais oportunidade de ouvir o Evangelho. Então devemos aproveitar as oportunidades que Deus coloca à nossa frente. E também, meus irmãos, a prudência no falar. A nossa palavra deve ser o quê? Temperada com sal, não é? É uma forma de dizer assim, não é? A gente não usa o sal para dar sabor, para preservar os alimentos, assim é a nossa palavra também, não é? Ela precisa ser temperada, precisa ser uma palavra saborosa, não é? Uma palavra que transmita graça aos que ouvem. Meus irmãos, esta carta é muito rica em muitos ensinos, não é? Mas cremos que aqui foi um resumo, bem resumido, não é, irmãos? Mas cremos que aqui nós temos um essencial, não é? Para entendermos quem é Jesus, o que Ele fez por nós, como devemos nos relacionar com Deus, como devemos nos relacionar uns com os outros. Então, meus amados irmãos, é desta forma que nós exaltamos a Cristo e fazemos diferença neste mundo. Que cada um de nós possa se esforçar para colocar em prática esses princípios que nós aprendemos da palavra de Deus, para vivermos uma vida que seja agradável a Ele. Amém, meus irmãos? Passa a palavra. Irmãos, vamos ficar de pé mais uma vez? Vamos louvar ao nosso Deus que é poderoso. Seja o louvor ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, seja a honra,
seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, irmãos, poderoso é o nosso Deus. Amém, glória a Jesus. Oremos. Amado Senhor e Deus, Pai Santo, agradecemos a Ti, Pai, por esse tão abençoado culto, por esse estudo da palavra. Obrigado, Pai, pelas palavras proferidas pelo Teu servo, pelo pastor Alexander, que nos trouxe a Tua palavra, que nos trouxe o Teu entendimento, que nos fez entendermos melhor a forma de ser, a forma de agir, a forma de viver. Senhor, entra com providência em nossos corações, ó Pai, que nós tenhamos o privilégio de não somente ouvir, ler, mas praticar a Tua palavra, que nós possamos sermos pessoas melhores, ó Pai, que não venhamos apenas a nos preocupar conosco, que venhamos a olhar ao próximo, aquele que tem necessidade das coisas, que nós possamos pensar nos necessitados, ó Pai, nos doentes, naqueles que têm fome, naqueles que têm sede, ou até aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra. Senhor, renova o nosso espírito, renova os desejos do nosso coração, para que possamos sermos melhores em Cristo Jesus, que não venhamos somente pensar, que venhamos a fazer, que venhamos a ser melhores,
fazendo bem com aquela liberdade que o Senhor nos proporcionou pela morte do Cordeiro. Nós fomos comprados, Pai, pelo Teu sangue, nós fomos remidos pelo Teu sangue. Que o Senhor possa fazer que nós venhamos dia a dia de nossas vidas ao Senhor, a olharmos para o lado e ver aquele irmão que tem a necessidade de algo. Quebranta os nossos corações, Senhor, nos faz pessoas melhores, nos faz pessoas transformadas. Retira-nos daquele mundo doutrinário onde a intenção é se afastar da palavra. Coloca em nossos corações a Tua palavra real, fiel, verdadeira, e não deixa, Senhor, que o inimigo se aproxime a nós. E que nós venhamos, Pai, a estar em oração, orando, vigiando, bendizendo o Teu santo nome, porque Tu és o nosso Senhor e Deus, santo, santo, santo. Quebrantado de coração nós estamos, ó Pai, e agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somente pelas Tuas misericórdias é que nós estamos aqui, porque somos tão pecadores, ó Pai. Mas é como a palavra e o estudo foi falado, aqueles que creem, vivem e serão perdoados para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor possa continuar nos guiando, Pai. Transforma a nossa vida para ser uma vida seguidora de Cristo. Que o nosso alvo verdadeiro seja Cristo Jesus, seja a cruz do Calvário. Melhora cada um de nós, diminui mais a mais os nossos corações e que o Senhor aumente-se em nós. É o que nós oramos, te agradecendo, ó Deus, e te pedindo no nome santo de Jesus. Amém. Convido o pastor Alexandre para as bênçãos apostólicas. E agora, Senhor Deus, conduze-nos em paz para os nossos lares, debaixo da Tua bênção e da Tua santa proteção. Livra-nos das ciladas do tentador, reveste-nos do poder do Espírito Santo, usa-nos como um vaso de bênção nas Tuas mãos, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repousem sobre vós, meus amados irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Vão em paz, meus irmãos, e que o Senhor Deus os abençoe.